O mundo todo enfrenta hoje uma pandemia de coronavírus. A doença se espalhou e continua se espalhando rapidamente por todos os continentes, provocando mortes, isolamento e medo. No programa de hoje, vamos saber o impacto de tudo isso na saúde mental. Qual é a melhor maneira de passar por esse momento desafiador e evitar o estresse, a ansiedade? Tudo isso nós vamos te mostrar no Nossa Saúde de hoje. O assunto é de extrema importância e também está na pauta dos deputados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eles cobram do governo do estado ações para diminuir os prejuízos psicológicos para os pacientes de Covid-19 e seus familiares. Todos os detalhes a partir de agora. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Roberto Moraes Cruz, psicólogo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Roberto, um prazer recebê-lo o senhor aqui no programa Nossa Saúde. É um prazer estar com vocês. O senhor também é coordenador do Laboratório Fator Humano da UFSC e, dentre tantas essas pesquisas, vocês têm uma lá que foi feita na Antártica e que mostra justamente os impactos do isolamento, de situações extremas na saúde mental. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que é pioneiro no Brasil. Então, primeiro agradecer o convite aí de vocês. A gente tem um trabalho desde 2014 em regiões polares, né, especialmente na Antártica. Nós somos talvez um dos poucos laboratórios do país que tem pesquisa em saúde mental nessa região, que a gente considera uma região extrema, isolada, com alto nível de confinamento. Nós chamamos até de ICE, né, isolado, confinado, extremo, esse tipo de ambiente. Então, desde 2014 que nós fazemos pesquisas lá, tentando associar algumas variáveis que nós chamamos de biológicas, né, que é cortisol, presença de outras variáveis, frequência cardíaca acelerada, melatonina, uma série de variáveis biológicas que ocorrem, né, no corpo humano em geral, e tentamos associar isso com elementos do comportamento, né? Então, o nosso laboratório é do Departamento de Psicologia, a gente procura associar quais variáveis psicológicas estariam associadas a mudanças biológicas em ambientes extremos. Como a nossa linha de base, que a gente chama assim, o nosso ambiente quase que perfeito para levantar essa relação é exatamente situações mais extremas, escolhemos há alguns anos atrás trabalhar em regiões polares, né, que seria uma possibilidade. Temos aí uma parceria com a Marinha e com a FAB para realizar esses projetos. Nós já tivemos várias missões e nós escolhemos vários resultados interessantes sobre como é o comportamento humano em situações de risco, né? Em situações de riscos extremos, que é o caso de ambiente antártico. Várias razões, tá? Distância, isolamento das pessoas, a possibilidade de socorro, situações de emergência, realização, inclusive, de cirurgias ou aparato médico em situações em que você não tem muitas possibilidades de acontecer e ter os recursos de um ambiente necessário para produzir, sem falar nas questões de isolamento humano, né? Nós estamos numa região muito distante, muito frio, né? Dependendo do inverno, calor, presença do sol constante ou ausência do sol constante, então as variações são muito extremas e exageradas. Com base nesses estudos, nós agora estamos transportando, não agora, mas já há algum tempo, como é que seriam essas variáveis em situações similares como essa que está acontecendo agora, que se trata de pandemia, em que se reproduz quase que de forma importante as mesmas situações de isolamento e confinamento que a gente observa nessas regiões mais extremas. É claro, com algumas diferenças em termos de variáveis ambientais. Mas, por exemplo, a questão da vitamina D, só para dar um exemplo mais interessante, em situações de ambientes extremos, a ausência de vitamina D, por exemplo, proporcionada pela ausência de iluminação em vários períodos, né, do inverno em regiões polares, a gente está observando agora em situações de quarentena, né, as pessoas há pouco estão utilizando o sol para produzir vitamina D. Então, só para efeito de comparação, algumas Sim. variáveis que talvez tenham similaridade. Exatamente. Nós estamos vivendo aí esse momento atípico, né, onde muitas pessoas estão completamente isoladas, isso há semanas. Qual é o impacto emocional disso para as pessoas, de uma forma geral?
Nós publicamos agora, inclusive na revista brasileira Debates em Psiquiatria, há 2 semanas atrás, um artigo exatamente tentando refletir sobre os impactos da pandemia e dessa situação de quarentena, isolamento e confinamento na saúde mental. Os impactos não são poucos, tá? Nós já percebemos isso em regiões polares, por outras razões, mas se reproduz na situação de quarentena e pandemia aspectos da saúde mental comparáveis. Temor de risco de exposição e, de certa maneira, o temor da morte, isso aparece de forma muito importante, especialmente em pessoas que são mais idosas ou pessoas que dele dependem outras pessoas. As questões que envolvem isolamento e confinamento, em termos da espécie humana, ela produz uma série de consequências importantes no comportamento. Aumenta a ansiedade, basicamente, e a ansiedade é sempre um aceleramento da preocupação, tendo em vista uma possível consequência que talvez não aconteça, mas a ansiedade é sempre uma antecipação da preocupação, que se ela for cada vez mais severa, como a gente chama mórbida, ela produz uma série de comportamentos que não são muito interessantes. Por exemplo, o transtorno de pânico, uma angústia excessiva, a sensação de que as coisas vai dar tudo errado, aumenta o pessimismo e aumenta o que a gente chama de pensamento catastrófico, né? A gente vai começar a ver pessoas do nosso lado com pensamento catastrófico, ou seja, as coisas vão dar errado, as coisas não vão dar certo, vai acontecer alguma coisa, vai piorar, alguém vai falecer próximo a mim, alguma coisa vai dar errado, né? Então, esse sentimento, ele é tipicamente o que a gente chama de, começam a aparecer os chamados sintomas da saúde mental, os sintomas de transtorno mental. Como que se caracteriza, por exemplo, uma crise de ansiedade, de pânico? Então, eu já percebi isso, só para te dar um exemplo, em corredores da universidade. Tem pessoas que apresentam crise de pânico em situações mais estressoras e mais tensas, e a gente está percebendo que essa situação de pandemia, elas aumentam muito essa tensão. Transtorno de pânico é mais ou menos uma combinação não muito boa entre aumento de ansiedade e fobia. O que é fobia? Medo, que alguma coisa vai acontecer, vai dar errado. Então, se aumenta a ansiedade, que é essa antecipação de preocupações de uma consequência, e se aumenta o medo sobre a consequência, essas duas, vamos dizer assim, sintomas psicológicos, quando elas associam, elas produzem o que a gente chama de transtorno de pânico. Transtorno de pânico é uma espécie de pico na saúde mental, uma espécie, comparando aí para quem conhece o eletrocardiograma, lembra? Sim. Aqueles picos que Umas dão. oscilações muito grandes. Isso. Então, o transtorno de pânico é uma oscilação mais gritante, né? O impacto emocional é mais forte pela combinação da ansiedade com a fobia. E aumento de ansiedade e aumento de comportamento fóbico é típico nessas situações em que você avalia muito mal as consequências, em que você aumenta o seu temor pela consequência. Então, a tendência de aumentar a possibilidade de transtorno de pânico. E, Rafaela, a gente vai ver que daqui a alguns meses a gente vai ter que pesquisar transtorno do estresse pós-traumático, né? Que é exatamente isso. Os efeitos vão vir depois, a maior Aquilo que parte os deles. soldados apresentam pós-guerra, nós vamos ver muito isso, infelizmente, com os profissionais de saúde, chamados profissionais da linha de frente. Esse Certamente. pessoal que agora está enfrentando mais diretamente o risco, alguns adoecendo, alguns retornando para casa, alguns com temor de adoecer a família, essas pessoas, e vivendo muito a aflição do paciente, esses profissionais nós vamos ter que estudar daqui a um pouco, talvez o aparecimento de determinados sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Porque talvez no momento eles usem toda a força deles ali para salvar aquele paciente e não deixem vir à tona toda a sensação de medo, de pânico, né? Que vão, de repente vão armazenar isso, então os sintomas vão aparecer depois, muito provável. Provavelmente a gente vai constatar isso depois. Agora, se a gente olhar aí o conjunto da população, nós já vemos vários sintomas de transtorno mental nos familiares, entre os mais velhos, entre os mais novos, crianças confinadas, pensamento catastrófico, aumento de ansiedade, alguns com sintomas depressivos, que acontece muito quando o ambiente fica ou muito isolado, né, pessoalmente, afastado de pessoas com quem você gosta ou que lhe dá apoio, ou muita gente junta sem possibilidade de evasão, né, ou de dispersão de energia, da irritabilidade, do nervosismo. Brigas até, tudo mais. Nervosas, né? Vão ter crises, né? Famílias vão experimentar crise por estarem juntas, né? O que é interessante, né? Crise por estarem muito juntas, sem possibilidade de recompor rotinas. As pessoas têm rotinas de trabalho, rotinas de escola,
essas rotinas todas foram quebradas e você vai ter que se adaptar muito rápido. Seres humanos se adaptam, tá, Rafaela? Mas eles demoram para se adaptar. A espécie Sim. humana se adapta, mas ela demora. Quando ela é confrontada com estressores muito fortes, as pessoas em geral reagem. E parte dessa reação é emocional, ela é na forma de sintomas. E isso pode complicar, né, o que a gente chama de aumentar os agravos à saúde, ou seja, começar a ter um impacto importante em termos de saúde geral, não somente a saúde do ponto de vista biológico, obviamente, mas o que a gente chama de saúde mental. Doutor Roberto, eu queria voltar na questão da crise de pânico, de ansiedade, né? As pessoas têm o quê? Como é que a gente percebe isso? Elas dão medo de morrer, sua dor, elas ficam nervosas, falta respiração. E como é que a pessoa que está ali em volta, ela pode auxiliar aquela pessoa que está tendo uma crise naquele momento? É sempre o que a gente chama de tentativa de contenção, né? Uma pessoa num transtorno de pânico, essa ansiedade muito forte, com uma fobia muito intensa, ela vai se prostrar mais basicamente como se fosse uma crise epiléptica, né? Para quem já viu uma crise epiléptica, a pessoa vai se debater, vai entrar numa certa catatonia, ou seja, vai entrar com movimentos espásmicos, né? Movimentos musculares um pouco acentuados, vai disparar a frequência cardíaca. Então, ela vai entrar numa certa mobilidade hormonal, psicológica, que vai ter que ter contenção, né? E vai ter que baixar, de fato, essa ansiedade. Em geral, isso acontece mais quando é uma pessoa mais de confiança, alguém que você confia mais, que consegue, né, vamos dizer, conter mais essa tensão e aos poucos, né, melhorar a respiração, porque quem controla fisiologicamente acaba sendo a respiração, melhorar a respiração para reduzir um pouco a ansiedade, né, fazer com que a pessoa comece a raciocinar a situação para reduzir o temor da consequência. Uma pessoa do lado com quem confia, isso aumenta muito a possibilidade de contenção. Então, todos esses aspectos podem ajudar nesse momento em que as pessoas vão reagir de maneira muito forte, algumas de uma forma até mais agressiva, vamos dizer assim, mais irritadiça, e eu diria até com mais violência, e a contenção, inclusive, não vai ser somente uma contenção psicológica, tem que ser uma contenção física também, porque pode acontecer nessas situações de isolamento e confinamento, situações de agressividade. E aí uma informação, infelizmente, importante, talvez aumente a violência doméstica. Preocupante. E É. no momento em que a pessoa está numa crise dessa, tenta controlar ali, como o senhor falou, ajuda com respiração, precisa levar ao médico, ao hospital ou evitar nesse momento isso? Não, agora qualquer tipo de recorrência hospitalar ela não valeria a pena, no sentido de que pode provocar ainda mais problemas. Primeiro que os hospitais são todos com prioridades em relação à Covid-19. Então, qualquer outra coisa agora que não seja de fato uma situação de fato mais grave, né, um acidente, algo mais importante, não será prioridade, né? E, além disso, claro, aumenta a exposição e a pessoa já está tensa, vai entrar em exposição, vai perceber outras pessoas doentes com pessoas doentes, você sabe, Rafaela, que a nossa aumenta mais ainda a tensão entre nós. Se eu estou num ambiente que tem mais pessoas também doentes, né, eu posso, inclusive, perceber piorando, né, só em função de estar diante desta Certamente. situação muito agradável. E, de fato, hoje, toda a preocupação da equipe de saúde é com a contenção em relação às mitigações de sintomas da Covid. Então, não adianta, né? De certa maneira, pode prejudicar o trabalho se a qualquer momento nessas crises você levar imediatamente a esses serviços de urgência ou de hospitalar. Sim. Uma saída para isso é o que já está acontecendo aí, muito mobilizado pelos psicólogos e pelos médicos, que são esses atendimentos online, né? Tem muitos serviços bons e aumentou, felizmente, isso no Brasil. Muitos médicos e psicólogos estão fazendo atendimento online, já fazendo uma série de orientações, prescrições, formas de tratamento e manejo de sintomas, de sinais importantes, verifica, faz isso, volta. Então, isso também estabelece uma certa normalidade, ou pelo menos traz um pouco para a normalidade um conjunto de sintomas que, em certo momento, pode aparecer meio crítico. Então, uma solução seria usar os serviços online, né, o serviço de atendimento pela internet. Serviços bastante importantes, principalmente nesse momento, né, doutor? A gente vai fazer uma pausa agora e, na sequência, então, a gente volta com muito mais informações para você.
Vamos falar na sequência sobre uma cartilha de saúde que foi elaborada pelo Laboratório Fator Humano da Universidade Federal de Santa Catarina com dicas, né, sobre este momento de coronavírus. E a gente vai continuar aqui te esperando, não saia daí. Estamos de volta com o programa Nossa Saúde, que entrevista o Dr. Roberto Moraes Cruz, psicólogo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Roberto, o Laboratório Fator Humano da Universidade Federal de Santa Catarina elaborou, né, uma cartilha de saúde para essa época aí de coronavírus. Que cartilha é essa? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse material? Sim, claro. Além da produção científica, o laboratório produziu recentemente o que a gente chamou de cartilha, que é um conjunto de infográficos que nós chamamos, são cartilhas orientadoras com informações bem básicas sobre saúde nesses tempos de Covid-19. A gente está produzindo também alguns vídeos em parceria com outras instituições nessa mesma direção, de aumentar a informação, aumentar a compreensão sobre como reduzir parte desses problemas em termos de saúde mental. Basicamente, a cartilha, ela faz parte dos nossos estudos no laboratório sobre comportamento seguro e gerenciamento de risco. Então, a cartilha parte daí e trabalha dois aspectos fundamentais que nós chamamos de atenção, que é o comportamento de autocuidado, heterocuidado, e o comportamento de empatia. Nós consideramos, além de todas as informações que tem hoje à disposição, de redução da ansiedade, mobilização do corpo através do exercício físico para, junto com isso, reduzir um pouco de ansiedade, fazer um certo monitoramento da saúde física associada à saúde mental, as questões que envolvem respiração, controle de pensamento, acesso a excesso, né, de informação e notícias, muita fake news, muitas notícias falsas, muita gente circulando notícias falsas. Quer dizer, fora todas essas questões que estão lá na cartilha, nós nos dedicamos a alguns comportamentos básicos, especialmente relacionados ao autocuidado, porque a gente percebe que quando a gente, em situações de confinamento, isolamento, a gente pode perder um pouco o tempo de reação de hetero e autocuidado, cuidado com si, cuidado com o outro, e reduzir a empatia. E a redução de empatia, ela não é boa, né, entre os seres humanos, porque toda vez que eu reduzo a empatia, eu deixo de reconhecer mais as minhas emoções das emoções do outro, né? Isso não é um bom presságio em termos de comportamento, ou seja, eu reduzo minha capacidade de lidar com eventos estressores. Então, é um pouco que a cartilha trabalha. E o nosso grupo tem uma pessoa que está à frente dessa cartilha, que é uma aluna de doutorado do nosso programa, me orientando, que chama Paola Barros Delben, e ela que está à frente dessa cartilha, publicou agora na nossa página do fatorhumano.ufsc, e que ele está disponível a todo mundo que quiser olhar, criticar, avaliar, usar, obviamente, que o interesse é de uso da cartilha. Doutora, a gente conversou com a doutora Paola Barros, na verdade ela gravou um depoimento para a gente, contando um pouquinho das experiências dela de confinamento na Antártica e também, né, fala sobre a cartilha e deixa dicas importantíssimas para todo mundo nessa época de Covid-19. Vamos ver? Eu estive 7 vezes na Antártica pelo Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, nesse ambiente que é considerado um laboratório natural para as ciências humanas e sociais. Essas foram oportunidades ímpares em que podemos realizar pesquisas pioneiras em psicologia na Antártica, considerando também que esse é um ambiente denominado ICE, isolado, confinado e extremo. Esse ambiente ICE, ele tem muitas similaridades com essa situação que estamos vivendo de emergência da pandemia do coronavírus. E por conta disso, nós fizemos algumas adaptações em tudo que nós produzimos, em todos os resultados dessa pesquisa, para atender esse momento específico. Na Antártica, as pessoas elas ficam dentro de navios e também da estação por períodos de 1 mês, 6 meses e até 1 ano. Todas as minhas experiências, em 5 desses momentos, fiquei em torno de 25 dias, 30 dias mais ou menos. Apenas em 2 ocasiões em que fomos acompanhar os voos de apoio da Força Aérea Brasileira, aí esse momento estivemos por até 1 semana em missão.
Essas experiências, ao lado do professor Roberto Moraes Cruz, permitiram que a gente desenvolvesse um modelo de comportamento seguro e também alguns informes, artigos e outros materiais científicos. Essa cartilha que nós desenvolvemos e adaptamos para o contexto de pandemia especificamente, ela compreende o destaque de 3 grupos de ações do comportamento seguro desenvolvido nessa teoria, que seria o autocuidado, o cumprimento de regras, que nesse caso seriam as regras de biossegurança, como lavar as mãos, utilizar as máscaras e também luvas, e também o reporte, que significa quando a gente capacita as pessoas para identificar e reconhecer sinais e sintomas dos principais impactos psicossociais às quais elas podem vir a experimentar e também reportar buscando a ajuda adequada e a resposta mais rápida, consequentemente evitando também afastamentos, incapacitações e até fatalidades. Esse material todo está disponível na página do Laboratório Fator Humano, www.fatorhumano.ufsc.br, e nós estamos realizando uma série de atividades, vídeos e outros materiais voltados para esse contexto também. Doutor Roberto, a gente viu aí então o depoimento da Paola, né, que participa dessa pesquisa na Antártica, que tem experiência em confinamento, ela deixou dicas preciosas. Eu gostaria que o senhor reforçasse alguma delas, né? O senhor falou ainda há pouco do autocuidado, né? O que as pessoas devem fazer em casa nesse momento de isolamento, nesse momento de confinamento? O que é imprescindível? Então, primeiro, é muito importante o depoimento da Paola. A Paola talvez uma das pessoas que tem mais experiência sobre estudos em saúde mental na Antártica. Ela já participou de pelo menos 7 missões, é uma pessoa bastante experiente nessa área, faz parte do nosso grupo, e nos ajudou a fazer essa cartilha, o que é muito importante. A questão do autocuidado é uma questão que a gente trabalhou, inclusive, muito no ambiente polar, na Antártica, e verificamos que pessoas com baixo autocuidado aumentam a sua exposição ao risco. Seria o equivalente aqui, Rafael, a gente, por exemplo, imaginar outras situações em que pessoas com autocuidado também se apresentam. Vamos falar, pessoas obesas mórbidas, em geral, têm baixo cuidado consigo mesma. Ela tem até bastante heterocuidado com os outros, ou seja, capacidade de ajudar os outros, mas ajuda pouco a si mesmo. Então, dando um exemplo, ok? Mas a gente vai encontrar redução de autocuidado em muitas situações estressoras, em que você precisa, vamos dizer assim, alocar repertórios pessoais, né, para reagir a determinadas situações fora de uma rotina que você está mais acostumado. E isso você pode atropelar algumas questões, né? Relacionamento humano, qualidade de relacionamento humano, com os filhos, com os mais velhos. Você imagina uma situação de confinamento agora, em que você não tinha tido essa experiência até recentemente, de estar muita gente próxima durante muitas horas por dia, tendo que lidar com uma variação de rotina completamente diferente. Com os humores de todo mundo? Então, você vai aumentar, de fato, uma certa tensão interna, as pessoas vão tentar controlar isso, pessoas com menos repertório, ou seja, com menos aprendizagem de lidar com isso, vai talvez ficar um pouco mais irritado, não vai conseguir lidar com essa nova rotina e vai começar a criar o que a gente chama de inventar um conjunto de justificativas para proceder de forma diferente. Isso vai revelar um pouco de comportamento de autocuidado, pode aumentar as situações de violência, como eu falei para vocês. Eu acho, a minha avaliação pessoal, que deve aumentar a violência doméstica, porque haverá mais aumento de irritabilidade, as pessoas não estão preparadas para lidar com autocuidado e com autocuidado ao mesmo tempo, vai reduzir a questão da empatia, né, que a gente acha muito importante nos relacionamentos humanos. Ou seja, nessas situações de tensão e estresse, eu reduzo a minha capacidade de compreender o que está passando com o outro, porque eu estou muito mais preocupado com o meu temor em relação às coisas. Então, esses eventos, quando começam a acontecer, eles tornam os relacionamentos humanos tanto quanto instáveis, e se você não tiver cuidado, eles podem, obviamente, migrar para situações não muito agradáveis, né? De irritabilidade, violência, nervosismo, preocupação em excesso, e, obviamente, pode ter consequências mais complicadas em termos de relacionamento humano. Então, não seria bom toda essa situação de tensão e virar uma bomba atômica dentro dos lares, né? Com certeza não. Tem que cuidar com isso. Criar uma rotina é necessário?
Uma nova rotina, na verdade, né? Na verdade, essa que é a questão de criar repertórios, novas rotinas, novas aprendizagens, novas habilidades. Você imagina pessoas que praticamente só veem seus filhos em determinada hora do dia. Agora está tendo que ver seus filhos da hora que dorme, acorda, almoça, brinca, tem que promover algum tipo de atividade. A criança, né, as crianças estão mais presentemente junto, você vai ter que conversar mais, coisas que talvez você não fazia antes, com outras pessoas, você vai ter que cuidar de pessoas mais novas, mais velhas. Então, vai, de fato, mexer bastante com a sua forma de cuidar das pessoas. É isso que é a questão principal. E se você não estiver preparado para cuidar das pessoas e cuidar de si mesmo, você vai ter uma série de tensões que você não vai saber lidar, e com o aumento de ansiedade, né, Rafael? Toda vez que aumenta muito a ansiedade, você exagera as suas preocupações e você fica mais pessimista, mais catastrofista em relação à realidade. Então, isso não é bom para o ambiente familiar. E uma coisa que ajuda a gente a ficar com essa ideia de catástrofe, de caos também, são os noticiários, né? A gente liga a televisão e só o que a gente ouve falar é de desgraça, é de morte, é de coronavírus, é de infectados, enfim, toda essa pressão, toda essa situação. As pessoas devem evitar, então, assistir o noticiário durante horas a fio ao longo do dia? Então, eu assisto bastante noticiário. Imagino vocês que estão 24 horas por dia aí produzindo notícias, né? Faz parte do trabalho de vocês. Eu preciso me informar, né? Faz parte da minha atividade profissional estar bastante atualizado com as informações. Mas, obviamente, é um conjunto, vamos dizer, um volume muito grande de informações do mesmo assunto. E esse volume grande de informações no mesmo assunto, a maior parte deles, obviamente, não são assuntos agradáveis. A gente está falando muito em morte, óbitos, letalidade, curva de crescimento de doentes, exposição, é muita informação. Agora, me parece que, além disso, Rafael, o pior são as notícias falsas também. Você começa a mexer com a realidade das pessoas, prometendo coisas que não vão acontecer ou informando coisas que estão além do que está acontecendo, pode estar exagerado o que está acontecendo, você vai criando realidades paralelas também. Então, além do conjunto do noticiário já ser fortemente ligado a algo que não é tão positivo, que é a doença, a exposição, a quantidade de mortes de pessoas que vem subindo, então, ainda tem um conjunto de notícias falsas, que se chama de fake news por aí, né, que vai, vamos dizer assim, em volume muito grande, sendo distribuído nas mídias pessoais, WhatsApp, Telegram, em todas as outras mídias. Aí, então, isso aquilo vai se espalhando, criando mais ansiedade, as pessoas vão acreditando em muitas coisas, inclusive em curas milagrosas, em fazer determinadas coisas para evitar produzir determinada consequência, coisas que não são comprovadas. Então, de fato, mexe muito com as pessoas estão muito mexidas com excesso de volume de informações, e, infelizmente, uma parte delas falsas, né? Infelizmente. Pausas para uma leitura, meditação, para ouvir uma música boa, isso tudo pode ajudar? Então, se tem uma coisa que talvez essa pandemia pode produzir de interessante, é exatamente abrir a cabeça das pessoas para aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, né? As pessoas vêm dizendo por aí, olha, é hora de você prestar atenção no seu corpo, em fazer exercícios, é hora de você meditar. Toda a medicina e toda a psicologia entende hoje que fazer uma relação mais integrada, né, entre medicações, exercícios físicos, capacidade de alimentação mais controlada, mais natural e, obviamente, cuidar da mente, fazer meditação, fazer uma espécie de limpeza mental, né, além do sono, né, sono também faz limpeza mental, as pessoas não estão dormindo muito bem, né, então perder qualidade de sono, não conseguir meditar durante o dia. Tem alguns exercícios de meditação que são muito simples, as pessoas podem encontrar, inclusive, nas boas mídias, né? Você fazer meditação em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, já alivia bastante essa tensão que fica na sua cabeça e preocupações permanentes. Meditação hoje é considerado um dos grandes auxílios, né? Isso, pesquisa científica, em geral, né? A redução da tensão, da ansiedade e uma certa avaliação de si melhor do que está acontecendo. Então, de fato, hoje a meditação seria bastante recomendada, além de todas as questões relativas à alimentação, algum exercício físico, né? E volto a dizer, se tem alguma coisa que pode ser positivo, né? Se é que se pode dizer alguma coisa na quarentena sendo positivo, é as pessoas voltarem a si mesmo, aos seus familiares, a quem você gosta, a quem você está perto,
e, de certa maneira, produzir uma rotina mais interessante. Se puder ler, leia, né? Se puder... eu estou falando isso porque minha filha acabou de fazer um vídeo recomendando uma leitura de um livro que ela leu para outros colegas dela. Eu acho Olha também, só. tá? Em que as crianças e os pais possam fazer esse exercício, aproveitar o bom momento da interação, do excesso de interação, né? Isso é interessante, e fazer com que essa interação possa produzir boas comunicações, bons recados, boas mensagens. Eu estou vendo muitas crianças passando umas para as outras, eu estou vendo isso com a minha filha, exemplos de livro, exemplos de literatura, o que elas perceberam, o que elas acharam daquela leitura, o que elas interpretaram. Isso é muito bacana, faz com que elas leiam, faz com que elas interpretem, faz com que elas conversem e façam que a comunicação entre elas fique uma comunicação bacana, que é aquele momento que elas não estão tendo da escola. Eu diria que isso seria um bom exemplo de como animar a vida nesse momento. Aproveitar um pouco esse tempo de parada obrigatória para justamente isso, né? Em vez de se desesperar com o que vai vir pela frente, aproveitar esse momento porque vai passar, isso vai passar, né? E outro fator positivo que a gente vê também são os gestos de solidariedade que começam a surgir no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Isso é bonito e isso ajuda não só quem recebe, mas também quem doa e faz bem. Então, esse é o bom exemplo do que a gente está chamando de autocuidado, né, que eu me referi antes, e de heterocuidado. Quando você faz em termos, a gente vê isso no mundo inteiro, né? A humanidade tem isso de positivo, né, Rafaela? Nem tudo entre nós é ruim. A gente tem gestos muito bons e muito positivos. Nós também podemos ser altruístas, nós também sabemos cuidar dos outros, né? Então, é o momento de cuidar de tudo, é hora de cuidar das plantas, das crianças, dos mais velhos, de si mesmos, é hora de cuidar, né? Estamos no momento que a experiência humana nos diz o seguinte: estamos no momento que a gente temos um estressor muito forte, temos a possibilidade de temor muito forte, até de óbito. É hora da gente cuidar de si e dos outros com tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente aprendeu dos nossos antepassados. Hora de saber cuidar de si, hora de saber cuidar dos outros. Se a gente passar nessa lição de casa boa, provavelmente nós vamos ser uma humanidade melhor, né? Já passamos por situações muito difíceis na humanidade, vencemos, né? Retornamos a situações difíceis de novo, mas é hora de pensar que após essa situação que vai passar, né? Todos sabemos disso, é hora de reconectar os nossos bons comportamentos, as nossas boas ações, fazer com que se produza nesse momento e que preferencialmente se espalhe após esse momento, né? Vamos sair dessa mais fortalecidos, com certeza. É nisso que o senhor acredita? Eu acho que eu sou otimista, vamos dizer assim, né? Minha formação é em psicologia, todo psicólogo acredita em mudança, né? Ninguém se forma em psicologia, em medicina, em ciências, né, que atendem pessoas, curam de pessoas, se você não parte do pressuposto que as pessoas podem mudar. O meu pressuposto é que a gente pode mudar positivamente, e todo esforço que a gente está fazendo durante a quarentena, e todas as recomendações, tentativas de cartilhas e vídeos e pesquisa, tudo que a gente está fazendo é dizer assim: olha, a gente quer compreender melhor o que está acontecendo para ajudar as pessoas a mudarem para melhor, né? Mudar para pior é fácil, né? A gente precisa se organizar para mudar para melhor. Eu acho que a gente tem bons exemplos que estão acontecendo por aí, a gente precisa espalhar esses bons exemplos e cultivar esses bons exemplos com carinho para que perdure para que vieram dos nossos ancestrais e que perdure agora para a nossa descendência, né, mais próxima. É isso aí, focar nas coisas boas, né? Doutor Roberto, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no programa, com excelentes informações e dicas aí para as pessoas de como enfrentar melhor essa fase tão dura, tão difícil de coronavírus. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado a vocês, bom trabalho para vocês. É importante que vocês fazem aí nesse trabalho de mídia, né, de divulgação de informações, das boas informações, isso é importante. E desejo saúde, né, cuidado para todos aí da Leste. Obrigada para todos nós. E assim a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada por estar aqui conosco e até uma próxima.